Reflexoterapia podal e palmar. Já ouviu falar dessas técnicas? Se você ainda não conhece, fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar para você 3 áreas, 3 regiões das nossas mãos e dos nossos pés também, que são equivalentes, para que você possa ter uma melhora na sua saúde e na saúde da sua família também. Se você já é um reflexoterapeuta podal e palmar, fica comigo nesse vídeo também, que eu tenho um desafio para você com essas 3 áreas que eu vou ensinar nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, o meu nome é Wellen Barbosa e eu sou reflexoterapeuta há mais de 12 anos. E eu venho, ao longo desses anos, ajudando milhares de pessoas a ter uma saúde física e emocional, além de ajustes na sua parte comportamental com estímulos da reflexoterapia palmar e podal. Eu gostaria de deixar aqui rapidamente um resumo da explicação do que é reflexoterapia para que você saiba exatamente o que você está fazendo. O nosso cérebro, que é o centro do sistema nervoso, ele tem como principal função fazer com que o nosso organismo esteja sempre em equilíbrio com o meio externo e com o meio interno. O equilíbrio disso nós chamamos de homeostase. Lá dentro do nosso cérebro tem uma áreazinha específica, uma região específica chamada hipotálamo. E a principal função dessa região é manter em equilíbrio tanto uma comunicação interna que é elétrica, quanto também uma comunicação chamada química ou endócrina. Quando nós temos um ajuste dessa comunicação neuroendócrina, você está saudável, você está bem. O principal agente que atrapalha esse equilíbrio, o principal desafio do nosso organismo é manter-se em equilíbrio em situações estressantes. E quem é que não vive de alguma forma com algum tipo de estresse, não é verdade? Então nós temos vários tipos de estresse. Nós temos o estresse emocional, né, situações conflitantes, familiares, a sociedade que a gente vive, medo de ser assaltado, enfim. Nós temos também o estresse físico, talvez má postura, talvez dormir de mau jeito, pegar um peso da forma errada. Nós temos também o estresse nutricional, o estresse químico causado por uma má alimentação, por uma péssima alimentação. Então, por conta do estresse geral, que isso desequilibra o nosso corpo, a tendência é que o nosso cérebro ele não dê conta de fazer todas as tarefas que ele deveria de fazer. Um exemplo que eu dou para você, imagine que você esteja trabalhando num escritório e de repente seu chefe chegue com uma quantidade de documentos, enfim, com várias folhas, dizendo que você tem que cumprir essas tarefas durante esse dia. Você pega essas tarefas, começa a se organizar para que você dê conta de, ao final do dia, entregar para ele todas aquelas tarefas prontas. Mas aí o chefe vem com mais tarefa em seguida, com mais um bloco de folhas e diz: preciso que isso daqui você também faça com urgência. É muito provável que você pense: provavelmente eu não vou dar conta do recado hoje. Então eu vou ter que definir o que são prioridades. Mas se o chefe vier com mais um bloco de folhas, é muito provável que você vai ter que levantar e ir até ele e falar assim: olha, chefe, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então, o que é mais importante ser feito no dia de hoje? Ou, se ele deixar isso em suas mãos, você terá que definir as suas prioridades. Bem, o nosso cérebro, ele cuida também de tudo no nosso organismo. Porém, quando o nosso organismo ele tem muitas coisas para ele se preocupar, é muito provável que ele vai deixar alguma coisa de lado. É muito provável que alguma função específica dentro do teu corpo vai, de alguma forma, ser prejudicada, porque o sistema nervoso não dá conta de tudo. A psicossomática, entre outras áreas que estudam a relação mente e corpo, ela vai dizer que cada pessoa tem um órgão-choque. Em outras palavras, é muito provável que contigo o efeito do estresse não seja igual ao que aconteça, por exemplo, com quem está do seu lado. Talvez você, por conta de estresse, sofra com distúrbios gastrointestinais, queimação de estômago, uma constipação intestinal, mas de repente a pessoa que está do teu lado sofre com enxaqueca, com dores nos ombros e assim por diante.
Dito isso, é importante entender que quando o nosso corpo ele está estressado, alguma parte do nosso corpo tende a sofrer mais. E a reflexoterapia, ela entra como uma técnica muito funcional para buscar um equilíbrio justamente nessa questão da homeostase, né, trazer o corpo para o equilíbrio e mais, nós conseguimos inclusive dizer para o cérebro qual área específica ele precisa dar mais atenção. Então, quando um paciente ele nos procura, quando um cliente, ou alguns chamam também de assistidos interagentes, quando eles nos procuram para se tratar, eles trazem para nós uma queixa dizendo que tem uma área do corpo especificamente que não está tão funcional. Por exemplo, eu estou sofrendo com cólicas, com dores no joelho e assim por diante. E o reflexoterapeuta vai dar estímulos nas mãos ou nos pés. Nas mãos é interessante porque dá para ser feito online. A gente faz uma chamada de vídeo com o nosso cliente, paciente, interagente, assistido, enfim, vou chamar só de paciente daqui para frente. E nessa chamada online a gente vai dizendo para o paciente onde ele deve estimular nas mãos e quanto tempo ele deve dar esses estímulos para ele se sentir bem, para ele ter alívio da queixa mesmo estando aí na casa dele à distância numa chamada de vídeo. Então, o reflexoterapeuta, ele precisa entender, ou você que agora vai começar a fazer a prática da reflexoterapia, palmar, nesse vídeo eu vou ensinar para você especialmente a palmar, precisa entender que determinadas áreas nas mãos ou nos pés, elas indicam qual é a área do corpo que precisa de mais atenção. É simples. Quando você dá estímulos nos pés ou nas mãos, você irá perceber que tem áreas que são mais doloridas, mais sensíveis do que outras. São justamente essas áreas que precisa ser dada uma atenção especial. Onde doer, você precisa dar mais estímulos. É claro, ninguém aqui gosta de sofrer. Então, a ideia é que você faça um estímulo que seja, sim, um pouco dolorido, mas dentro do suportável. Eu gosto muito de usar a palavra confortável. Então, quando você for fazer o estímulo da reflexoterapia, faça de um jeito que seja confortável para você, ok? Eu vou ensinar nesse vídeo 3 áreas que eu desafio você, seja reflexoterapeuta ou não, eu desafio você a fazer estímulos da maneira como eu vou ensinar para que você perceba se há ou não algum tipo de efeito no teu corpo. É muito provável que a grande maioria, se não todos, vão sentir algum efeito no organismo. Eu vou ensinar para vocês as 3 áreas que, para mim, dentro da minha prática, dentro da minha experiência, dentro desses anos todos que eu venho ajudando inúmeros pacientes, para mim, são as 3 principais áreas da reflexoterapia. A primeira área, que talvez seja a mais importante, é a área da coluna cervical. E por que a coluna cervical, a região do pescoço, ela provavelmente é a mais importante? Porque os estímulos que nós damos nas mãos e nos pés, esses estímulos, eles vão ser estímulos elétricos. E a informação, ela precisa passar pelos seus membros, seja pelo seu braço ou pelas suas pernas, e entrar na coluna, na medula, para que essa informação ela chegue ao cérebro. Então, se tem alguma coisa impedindo essa comunicação, ou no mínimo causando algum tipo de dificuldade na comunicação, você provavelmente não vai ter um bom resultado com reflexoterapia. A primeira coisa que você deve fazer, então, é desbloquear a região cervical. Como que você vai fazer isso? Então, a região cervical nas mãos ou nos pés, elas ficam na laterais, nós chamamos de lateral interna, no caso na mão no seu polegar, no caso no pé é no hálux, popularmente chamado de dedão. Então, você deve dar estímulos nessa região. Você tem algumas formas, eu ia falar 3, mas você tem algumas formas para poder fazer isso. Então eu vou mostrar a primeira maneira que muitos reflexoterapeutas fazem. A primeira maneira é o que nós chamamos de minhoquinha. Então você vai pegar nessa região, é somente o dedo, tá? A região cervical. Então você vai pegar essa região e você vai dar estímulos, ó, fazendo movimentos de minhoquinha. E esses estímulos, eu vou dar uma dica fantástica para vocês. Provavelmente é o que mais vai lhe causar bons resultados. Você vai fazendo um movimento de minhoquinha e no movimento que você sentir que doeu um pouco mais,
que você percebeu que incomodou um pouco mais, aí você faz movimento para lá e para cá, ó. A gente chama de balancinho também, ó. E aí você fica um pouco mais explorando essa área que está mais dolorida. Continua, ai, doeu aqui. Continua fazendo determinados movimentos de balancinho e vai indo. A dica para vocês é que vocês façam mais ou menos 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro. Repita isso, vai dar um total de mais ou menos 2 minutos. Depois que você fez isso, aí você agora poderá ir para a segunda parte que nós podemos também considerar como a região mais importante do corpo. Se a reflexoterapia ela dá estímulos neuroendócrinos, então nós precisamos estimular justamente a fonte, o cérebro. Onde fica o cérebro dentro da reflexoterapia podal e palmar? Fica nessa região toda do que nós chamamos de falange distal do polegar ou do hálux. Falange distal nada mais é do que essa ponta, segunda parte do dedo, né? A ponte extrema. Essa é uma área muito funcional para inúmeros casos e eu tenho casos extraordinários, por exemplo, de recuperação de acidente vascular encefálico, também conhecido como AVC, conhecido como derrame. Geralmente, pacientes que sofrem com isso e precisam de uma recuperação rápida, eu dedico mais de meia hora, mais de 30 minutos nessas duas regiões dos polegares ou dos hálux, né, dos dedões do pé, tá? Como é que você vai trabalhar essa região? Você vai trabalhar com minhoquinha, ó, fazendo esse movimento. Então, você vai trabalhar fazendo o movimento de minhoquinha. E por que que eu prefiro ensinar isso para vocês dessa forma? Bem, aqui eu estou falando de uma área que abrange todo o cérebro. Quando você faz a formação em reflexoterapia, você consegue descobrir quais pontos especificamente estão relacionados a áreas específicas do cérebro. Então, por exemplo, quem controla isso tudo é o hipotálamo, como eu disse. Então tem uma areazinha específica aqui no ápice do dedo, na ponta do dedo, que envolve o hipotálamo. Tem uma outra areazinha que fica aqui onde inicia a digital, que envolve a glândula pituitária, chamada de hipófise, que é quem controla o sistema hormonal. Porém, se você trabalhar toda essa região, toda ela do polegar ou do hálux, né, que é no pé, você já estará trabalhando essa área. A dica que eu dou para você é o que nós chamamos de zonoterapia. Como é que funciona a zonoterapia? Eu vou fazer aqui no meu polegar o que é uma zonoterapia. Eu sempre faço isso com os meus pacientes. Fica a dica para vocês fazerem, ou seja em você, na autoaplicação, seja no seu familiar, ou seja, então, você também reflexoterapeuta no seu paciente, tá? Faça isso com todos os seus pacientes, faça isso com todos os seus familiares, faça isso com você, e você com certeza vai ter resultados mais significativos. É isso daqui. Então, você vai estimular cada ponto da área cerebral, e no momento em que você sentir que doeu mais, você fica nesta região. Então, vamos imaginar que um paciente ele sofreu um acidente vascular encefálico e eu quero fazer um mapeamento cerebral para saber em que região especificamente isso aconteceu. Vamos imaginar que a região que mais dói foi essa região que eu pintei. Para que você possa então potencializar o seu resultado com a reflexoterapia, é justamente nessa região que você vai dar mais estímulos. Para facilitar, eu vou usar aqui um suporte de reflexoterapia. Você pode usar também, por exemplo, a parte de baixo da caneta Bic, que ela é redondinha, ou qualquer outra coisa que seja esférica na ponta. Você aproxima da região e faz assim, ó, aperta, mexe um pouco, provavelmente vai ser dolorido. É claro que um paciente que acabou de sofrer um acidente vascular encefálico que está no hospital, se ele estiver, por exemplo, dormindo ou em coma ou alguma coisa desse tipo, enfim, ele está inconsciente, você não tem o feedback do paciente. Mas nesse caso, a gente vai fazer uma pressão mediana, que nós chamamos de uma pressão média de 3 kg de pressão, beleza? Quanto tempo que você vai trabalhar aqui? A dica é,
trabalhe mais ou menos 1 minuto num polegar, outro minuto no outro polegar, 1 minuto num polegar, outro minuto no outro polegar, ou no hálux, né, no dedão do pé, até a dor diminuir. No caso de um paciente que está inconsciente, você provavelmente vai perceber como se tivesse algumas bolinhas estourando ali dentro. Então, quando você perceber que diminuíram essas bolinhas, provavelmente você já vai ter tido um resultado, já vai ter dado o estímulo necessário, ok? Então, primeira área, região cervical. Inclusive, quando você usa um suporte desse, por exemplo, você pode trabalhar também, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Isso. Então, você vai colocar o suporte na mão, lateral vai travar e vai mexer para cima e para baixo. Você também pode fazer de uma outra maneira, que é colocando o seu outro polegar aqui, o seu indicador dobrado e a lateral é você puxar, tá? Trabalhe pedacinho por pedacinho, com muito cuidado, tá? Dedique-se e você vai ter resultados extraordinários. E por último, uma terceira área que é tão importante quanto essas outras que eu falei, lembrando que todos os estímulos no organismo ele acontecem por estimulação neuroendócrina. Isso tudo acontece através da circulação sanguínea, tanto a circulação sanguínea nos vasos sanguíneos, quanto também existe circulação dentro dos nervos. Então, a circulação sanguínea, você vai trabalhar nessa área superior das suas mãos. Eu vou fazer um desenho aqui também. E eu quero que você experimente isso. Sinta sobre as suas mãos, tem ossos, né? São chamados de metacarpos. Nos pés são chamados de metatarsos. Eles são os ossos mais longos que nós temos aqui. Então você vai sentir esses ossos. Entre um osso e outro tem um espaço, nós chamamos de canaleta. Então nessas canaletas você vai também fazer um trabalho de minhoquinha. Ó. Então você vai trabalhar aqui, ó, fazendo um movimento de minhoquinha. Pode ser com o indicador, pode ser com o polegar. Se você tiver uma pessoa que possa te auxiliar, essa pessoa também pode fazer esse trabalho em você. Né? Se você quiser aplicar, por exemplo, numa criança, aí você mesmo faz esse estímulo. Ó. Dedique-se, tá? É bom você treinar a minhoquinha para fazer esse movimento de minhoquinha e não fazer assim, ó, tá? A gente até brinca, né? É uma pessoa desminhocada, a pessoa não consegue executar com facilidade uma minhoca, tem dificuldade de fazer esse movimento, ó. Você dobra e caminha o dedo, ó, vai caminhando, caminhando. É como se você, então, estivesse empurrando a circulação sanguínea, tá? Então, você vai fazer essa pressão, algumas pessoas vão sentir um certo desconforto nesse movimento. Você vai fazer mais ou menos 6 vezes em cada região. Na região que tiver mais dolorida, dobre, tá? Então, vamos lá, tô fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Aqui tá um pouco dolorido. Vou pro segundo. Aqui já tá um pouco mais dolorido. Aqui que eu faço 12 vezes. Se você desejar, você também pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 3 e fazer as 6 vezes nas duas mãos, ok? Tudo que eu tô ensinando para vocês envolve as duas mãos e os 2 pés, tá? E por último, nessa região aqui, você vai dar tipo como se fosse beliscões. Você vai fazer esse movimento. Você vai estimular também a circulação, só que agora a circulação periférica, circulação dos pés e, né, das pernas e dos braços, ok? Beleza? Então você vai fazer, mais ou menos, recapitulando, 1 minuto em cada lado da região cervical. Depois você vai trabalhar 1 minuto em cada lado, em cada região dos polegares. Da região cervical eu havia falado 30 segundos, pode ser 1 minuto também, ok? E depois você vai fazer mais ou menos umas 6 ou até 12 vezes em cada canaleta aqui da região de circulação. Faça esse circuito mais ou menos para que dê um total de 20 minutos a meia hora, tá? Mais ou menos, para você ter um resultado super eficaz. Para você que não conhece nada de reflexoterapia, faça da maneira como você conseguir. Não precisa ficar se perguntando se você está fazendo da maneira correta, desde que seja na área correta e que a região seja sensível, ok? Para você que já é reflexoterapeuta, experimente fazer uma sessão somente com essas áreas para você perceber então qual é o resultado com a reflexoterapia, com essas 3 áreas que são as mais importantes do meu ponto de vista. Tá bom? Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Gostaria muito que você deixasse para mim um comentário
dizendo o que você achou desse vídeo, também dizendo quais outras áreas você gostaria que eu gravasse um outro vídeo sobre reflexoterapia, ou talvez algum sintoma, alguma queixa. Eu gostaria também que você comentasse depois os resultados que você teve executando esse exercício de reflexoterapia palmar ou podal, tá? Por favor, compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas se beneficiem desse treinamento, tá certo? Em breve vamos lançar workshops, vamos lançar também formações em reflexoterapia online e em algumas regiões do Brasil também formações em reflexoterapia presencial. Foi um prazer enorme gravar esse vídeo para vocês, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!